Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar de um assunto que certamente todas e todos estão acompanhando. Não é o BBB, mas é quase isso, porque também a política nesse país vira um circo e decisões judiciais, que são algo muito sério, acabam virando também um reality show, não é? Vou falar do caso do deputado federal Daniel Silveira, que está nesse momento, durante toda a tarde de hoje, é, é, tendo o pedido de prisão dele apreciado pela Câmara, para ver se a Câmara vai mandar soltá-lo, já que, de acordo com a Constituição, compete à Casa Legislativa do deputado ou do senador, preso em flagrante delito de crime inafiançável, deliberar se essa prisão, que tem natureza cautelar, que tem uma natureza não definitiva, se essa prisão vai ser mantida ou não. A decisão havia sido dada liminarmente pelo ministro Alexandre de Moraes. A liminar foi referendada pelos outros 10 ministros do STF, e a bola agora está com a Câmara dos Deputados. Na verdade, eu quero focar um pouco menos nas questões técnicas sobre a prisão, apesar de que vou falar um pouquinho sobre isso, e mais na questão, afinal de contas, do mérito, daquilo pelo qual ele está sendo objeto aí dessa investigação e a própria mérito da prisão, ou seja, a democracia permite que você possa falar contra a própria democracia, qual o limite da liberdade de expressão e qual o limite para um parlamentar poder atuar, afinal de contas. Um parlamentar pode atuar contra a própria democracia, o parlamentar pode atuar justamente contra a ideia do que é ser parlamentar, não é? Do que é a política, que afinal de contas é a arte da palavra, do diálogo em igualdade de condições. Enfim, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas. Eu mudei os dias, sempre nesse horário. E nesse quadro eu falo sobre direito. E eventualmente acabo tocando em algumas questões de política, mas o meu foco aqui é a questão do direito, que é onde eu tenho alguma propriedade, alguma vivência para falar. Esse quadro ele é disponibilizado aqui no Instagram e também no youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify, basta procurar Birosca News. Os links de todas essas redes estão no meu Instagram, instagram.com/alebahia_. E lá é possível acessar então todos os programas antigos, inclusive os vídeos, no caso do YouTube, todo o conteúdo do podcast desde o primeiro Birosca News, nós que já vamos caminhando aí para o 56º episódio, salvo engano. Pois bem, o STF então dá uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes, no primeiro momento, e depois os 11 ministros, entendendo que um vídeo postado por esse deputado federal configurava justamente um crime, um flagrante, de crime inafiançável, que é justamente a conjunção de duas situações em que a Constituição excepcionalmente permite a prisão cautelar de um deputado federal ou de um senador. Percebam que a Constituição cria isso, e cria inclusive essa ideia de que compete à Casa Legislativa deliberar se a prisão vai ser mantida ou não, como uma forma de proteger o Congresso, de proteger a autonomia do Congresso Nacional, já que nós temos um histórico em que o Congresso Nacional ele é historicamente vilipendiado durante toda a história republicana. E nos vários períodos autoritários, de ditadura mesmo ou de semidemocracia que vivemos, o legislativo sempre é um dos primeiros a ser atingido. E aí, a Constituição de 88, dada toda essa história, ela então resguarda, né? Mas ela resguarda justamente para garantir a dignidade da legislação, para usar a expressão de Udemy Waldron, que tem um livro justamente com esse nome. Não é para que, sob a ideia de imunidade parlamentar, se possa falar qualquer coisa, se possa dizer qualquer coisa.
E aqui está tá a nossa grande questão para esse vídeo, bem rapidinho de hoje, que é, afinal de contas, existem limites para a liberdade de expressão? E a primeira coisa que eu queria deixar muito claro é, sim, né? Não existem direitos absolutos, todo direito ele pode encontrar sim uma limitação, que é justamente o uso abusivo desse direito. Se você usa a sua palavra para proferir um discurso que considera o outro como menos portador dos mesmos direitos, das mesmas prerrogativas que você já tem, que não reconhece o outro enquanto o outro igual a você, você está abusando sim da sua liberdade de expressão. No caso da imunidade parlamentar, como eu disse, ela é criada para proteger o mandato e não pessoas. A imunidade parlamentar ela é criada para preservar a dignidade do Congresso. E é claro que falar de dignidade da política no Brasil sempre é muito complicado, porque nós somos extremamente críticos, e com razão, da política. Mas aí a gente tem que pensar no objetivo com o qual a Constituição cria isso. E aí que, de novo, como já decidiu o STF em outras ocasiões, a imunidade parlamentar também tem limites. Se o ato, a fala, ela não foi praticada em razão do cargo e durante o mandato, aquilo lá não está protegido pela imunidade parlamentar. Dessa forma, não necessariamente a fala precisa ser dentro do parlamento, mas ela precisa ser em razão do mandato. Falar coisas como a defesa da volta do AI-5 ou que os ministros do STF deveriam sofrer, apanhar na rua, alguma coisa assim, ou que todos eles deveriam ser destituídos, está fora da imunidade parlamentar. Né? E aqui a gente toca num problema muito sério, que é a democracia. Ela tem um grave problema que ela acaba permitindo, e por isso eu preciso ter o controle, ela acaba permitindo, de certa forma, que ela seja usada contra si mesma. E aqui é importante, então, a gente definir uma coisa. A democracia, ela não permite falas, discursos que justamente falem contra a própria democracia, falem contra a existência da própria democracia. Defender o AI-5 não é permitido dentro de um regime democrático. Seria como um alemão, um deputado alemão, defender o nazismo, a volta do nazismo. Vamos reinstituir o nazismo aqui na Alemanha. Isso não é permitido, isso não é permitido em nenhum regime democrático do planeta. O limite da democracia é justamente o discurso que propõe o próprio fim da democracia. E esse deputado só pode estar ali no parlamento justamente porque existe democracia. Ele só está ali justamente porque existe voto direto, secreto, universal, periódico. Porque se estivéssemos sob o AI-5 ou sob qualquer regime de exceção, não teríamos voto. Ou teríamos voto extremamente reduzido, extremamente restrito. E faz parte da política, e esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção, faz parte da política um discurso que pode ser eventualmente muito forte, sim, de crítica inclusive, mas um discurso que considere as instituições como intocáveis. Pessoas podem ser criticadas, decisões podem ser criticadas, mas as instituições, a instituição do STF, a instituição Presidência da República que nós criticamos, como tantos outros, a instituição Congresso, é claro que podem sofrer críticas, mas propor o fim, propor uma destituição ad hoc, uma destituição fora do que é previsto na Constituição dos ministros do STF, isso vai muito além da crítica política que precisa, ainda que ácida, ainda que forte, precisa estar dentro dos limites daquilo que é a própria institucionalidade. Falar da destituição de ministro do STF ou defender o AI-5 não está protegido pela imunidade parlamentar. É claro que, e eu não vou entrar aqui nesse vídeo exatamente no mérito sobre a procedência do inquérito sobre as fake news, sobre a própria caracterização do caso como um crime de flagrante, já que foi um vídeo postado no YouTube. Eu acho essas questões que elas são no mínimo muito polêmicas e no mínimo bastante questionáveis. Agora, para finalizar, preciso deixar muito claro que o que ele fez não está protegido pelo direito. Não é protegido pelo direito você poder falar qualquer coisa. Ou de outro lado, você pode falar qualquer coisa, mas
nos termos da própria Constituição, nos termos do próprio artigo 5º, você tem que arcar com as consequências daquilo que você fala. A Constituição garante a liberdade de expressão, mas ela também estabelece que aquele que abusar dessa liberdade irá arcar com as consequências e sob pena de que então nós teríamos um direito absoluto que estaria acima de qualquer outro direito. E é isso. A gente não pode, em uma democracia, permitir discursos que proponham o próprio fim da democracia. E é muito por aí. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Birosca News ele retorna na próxima terça-feira. E aí vamos ver que outro assunto e que outra decisão a gente vai analisar aqui. Hipóteses não faltam, casos não faltam. Na verdade, eu tenho que me restringir aqui para ficar num tema só, num tópico só. Eu agradeço a audiência de todas e todos que estiveram aqui, que acenaram, todos que acompanham pelo YouTube, eu também recebo bastante respostas por ali, todos que acompanham o podcast, que eu também tenho um retorno muito interessante, e na terça-feira estou de volta. Obrigado, bom final de semana e que tenhamos paz um tiquinho nesse país, né? Tchau.